Hello everyone, good morning, good afternoon or good evening. Preparado para a segunda semana do PET, primeiro ano, ensino médio, terceiro bimestre? Então, roda a vinheta! O tema da segunda semana está falando sobre Artist Biographies. Está falando sobre biografias aí de artistas, tá bom? O texto introdutório diz o seguinte: Hello there! Nessa semana você conhecerá a história de dois artistas e relacionará a experiência individual a seus respectivos trabalhos artísticos. Study hard, tá bom? Olha aí, na breve apresentação, você precisará acionar seu conhecimento sobre o Simple Past. O Simple Past é aquele tempo verbal que fala de coisas que aconteceram no passado. Por exemplo, eu morei, eu comi, eu viajei, eu falei, coisas que aconteceram no passado. Em inglês, a maioria desses verbos precisa acrescentar o ed no final, tá bom? Alguns desses verbos, porém, são irregulares, então eles têm uma forma certinha de serem colocados aí. Eles ficam de uma forma diferente, tá bom? E nós também revisaremos question words. O que é question words? Né? Question words são aquelas palavrinhas where, onde, who, quem, when, quando. E também vai ter outras question words que nós vamos ver aí para frente, tá bom, pessoal? Na atividade, nós começamos tendo um textão, né? Mas não desanima, olha, aqui eu coloquei o texto, não na íntegra, mas as principais partes para nós darmos uma lida e compreendermos a história desses dois artistas. Então, primeiro, do Flávio Roberto Tavares de Mello, tá bom? Flávio Roberto Tavares de Mello was born in João Pessoa, Paraíba, Brazil, on February 15th, 1950, son and grandson of artists. As a child, Flávio showed his talent for drawing and painting, and Dr. Arnaldo, his father, was his first instructor, and since then he has never stopped exercising and experimenting in this artistic branch. He attended the course on painting taught by the artist Raul Córdoba, and when he was 18 years old, he started taking lessons from the painter and engraver Hermano José, who at that time already enjoyed a high reputation as an artist. Tavares finished his high school studies and soon afterwards started the course of sociology, from which he withdrew in the third year to be a full-time artist. He was just a little older than 20 and he had already exhibited his pictures in Recife, Rio de Janeiro, and São Paulo, where in 1976 he published his album of drawings, O Pavão Sem Mistérios, The Peacock Without Mystery. At this time, he studied painting in some of the most prestigious American universities. Então, para nós recapitularmos aqui um pouquinho sobre a vida do Flávio Tavares. Ele é filho e neto de artistas e o seu pai, o Dr. Arnaldo, foi aquele que primeiro incentivou, primeiro viu os seus talentos artísticos desde quando ele era criança. Então, ele começou a fazer curso, né, em artes. Ele tentou ali estudar sociologia, mas ele desistiu. Aqui fala que ele desistiu no terceiro ano para se tornar um artista de tempo integral. Ele já exibiu as suas pinturas aí, né, os seus quadros, as suas imagens em Recife, Rio de Janeiro e São Paulo em 1976. Tá bom, pessoal? E ele tinha um pouquinho mais só de 20 anos. Então, ele era jovem ainda, um pouquinho mais velho que vocês que estão me assistindo aí do primeiro ano, né? Agora, vamos ver sobre a história do Sanveri.
O Sanvelli já é um jovem, né? E aqui ele mesmo conta a história de si próprio. Ele diz assim: Raised in the beautiful Welsh countryside, I developed my love of photography, shooting natural landscapes and wildlife around my home at the age of 16. It was around that time that I began studying photography at college, where my passion for the art really grew and became a big part of my life. Nesse início do texto ele fala que ele cresceu, foi criado ali no beautiful, no lindo West Countryside, né? No interior ali. E ele desenvolveu aquela paixão, o amor pela fotografia de imagens da natureza ao longo da casa dele quando ele tinha 16 anos apenas. Olha só, da idade de vocês provavelmente, né? E foi mais ou menos naquele tempo que ele começou a estudar também fotografia na faculdade, tá bom? Aonde aquela paixão realmente cresceu e se tornou big part of his life, uma grande parte da vida dele. Since then, I have moved to Birmingham, where I studied visual communication at university. Naturally, I began shooting more urban environments and included more models in my work. I'm still based in Birmingham, but travel all over for new locations and inspirations. Take my camera with me wherever I go. Então, gente, esse nome aqui eu não sei falar mesmo não, viu? Birmingham. Birmingham. É esse nome aí. É a cidade dele, né? Que ele cresceu. Mas ele começou então a estudar comunicação visual, visual communication, na universidade. E ele começou a incluir mais coisas da natureza, né? Do meio ambiente e também modelos nos trabalhos dele. E agora, aonde ele vai, ele fala: I take my camera with me. Eu levo minha câmera comigo, wherever I go. Aonde eu vou. Seja aonde quer que eu vou, eu estou com minha câmera. Beleza? Essas são as principais informações que aqui estão sobre os dois artistas. Nós temos aí a first activity. Based on what you have just read, how can you define an autobiography? Write the correct combination of numbers, letters, to complete the definitions. Some words may be written twice. Então, olha só, nós temos aqui sobre biografia e autobiografia. Qual que é a diferença? Olha só, biography vai ser escrito duas vezes, biography. Autobiography também, duas vezes. Andrew Morton e Anne Frank, ok? Agora nós temos aí o início do texto. Anne is a history of a person's life written or told by that person. Quando uma história ela é escrita ou ela é contada pela pessoa que realmente vivenciou aquela história, isso é uma autobiography. Tá bom? Quando a pessoa escreve de si mesma ou ela conta de si mesma, isso é uma autobiography. E continue o texto dizendo, letter B, A is a history of a person's life written or told by someone else. Outra pessoa, um outro alguém. Quando uma história ela é contada por uma outra pessoa, não uma pessoa que vivenciou aquilo tudo, isso é apenas biography. Isso é biografia. Biography e não autobiography. Ok? Agora, a famous tanana is the diary of Anne Frank. O diário de Anne Frank é aí um clássico, né? Uma clássica autobiografia, porque foi escrita pela Anne Frank durante o período do nazismo, onde ela contou ali suas recordações, sua história, a tristeza ali da perca dos familiares. Aqui na letra C e na letra D, nós vamos colocar a letra C, a famous autobiography, e na letra D, by Anne Frank. O diário de Anne Frank foi escrito por ela mesma, Anne Frank,
E ela ainda era muito jovem, né, pessoal? A famous biography, letter E, a famous biography is Diana, her true story, né? A história verdadeira aí da Diana, by Andrew Morton, tá bom, pessoal? A resolução vai ficar dessa forma. Letter A, autobiography. Letter B, biography. Letter C, autobiography. Letter D, Anne Frank. Letter E, biography. Letter F, Andrew Morton. Okay? Let's continue. Number 2. Autobiographies include personal facts and experiences. Read the text and organize the information about Sanveri and Flávio Melo. Look at the examples. Pessoal, aqui nós precisamos organizar aonde que a informação vai estar falando sobre o Sanveri e aonde que a informação ela está sendo relacionada ao Flávio Melo. Por exemplo, Sanveri was born in the countryside. No texto fala que ele nasceu no interior, né? Countryside. E o Flávio Melo was born em João Pessoa. Então, isso que nós vamos fazer com as seguintes aí sentenças. Flávio Melo ou Sanveri, que developed his love of photography, shooting nature. Pensa bem. Quem aí nós falamos que desenvolveu seu amor pela fotografia através aí da natureza, né? Tirando foto da natureza. Started shooting urban environments. Qual deles aí começou a tirar fotos, né, de questões ambientais, urbanas? Attended a course on painting at the university. Qual deles aí teve um curso na faculdade sobre pintura? Started taking lessons when he turned 18. Começou a ter lições, né, aulas, quando ele tinha 18 anos. Studied visual communication at college. Estudava aí comunicação visual no colégio. Qual deles? Started studying photography after he turned 16. Começou a estudar fotografia aí depois dos 16 anos. Showed his talent as a child. Mostrou seu talento quando ele ainda era uma criança. Exhibited his picture at about 20 years old. Ele pôde exibir suas imagens quando ele tinha 20 anos. Moved to Birmingham. Mudou para essa cidade aí. Qual deles? Include models in his work. Então, pessoal, vocês vão decidir aonde vocês vão colocar aí o Flávio Melo e o Sanveri, tá bom? Pode pausar o vídeo, pensa um pouquinho, qual que é a resposta, lembra do texto que nós lemos, volta lá na página. Olha só, a minha configuração ficou desse jeito. Vocês podem voltar no texto, conferir as informações, tirar qualquer dúvida, beleza? Activity number 3. Read the text again and answer the following questions. A. Who started his art at an earlier age? How old was he? Aqui nós começamos a ter as question words. Olha só, who é quem? Who started his art at an earlier age? Quem começou a sua arte aí em uma idade mais nova? Earlier. Lembra que a gente falou sobre healthier? A gente viu isso em um vídeo. Healthier, mais saudável. Agora é earlier, mais novo. Qual deles aqui? Who? E how old was he? E quantos anos? How old é a pergunta que nós usamos para falar quantos anos. Por exemplo, how old are you? Quantos anos você tem? Coloca nos comentários aí embaixo. How old are you? How old é quantos anos? Então, quem começou numa idade menor? Estou ouvindo aí, ó. Isso mesmo, é o Sanveri. O Sanveri, ele começou quando ele tinha 16. He was 16.
a gente usa aí o verbo to be para falar de idade, sabia? E é por isso que então a gente não fala he had 16, ele tinha 16. A gente fala he was 16, ele era 16 anos, velho. Mais ou menos nesse sentido. A gente usa o verbo to be para falar de idade. I am 21, he was 16. Was é o passado do verbo to be, tá bom? Então, aqui é somebody, he was 16. Se vocês quiserem colocar he was 16 years old, vocês também podem colocar. E vocês podem estar pensando, mas why? Aquele Flávio de Mello começou os estudos desde quando ele era criança, né? O texto não fala a idade do Flávio de Mello quando ele começou ali a ter aulas, parece particulares. Mas o texto especifica bastante que o Samveri começou com 16 anos de idade. Apesar que o Flávio de Mello, desde pequeno, ele mostrou seus talentos artísticos. Então, por esse motivo, pessoal, que eu coloquei aqui Samveri, he was 16. Se vocês acharem que o Flávio de Mello e quiserem colocar aí que não sabem a idade ao certo, eu creio também que está tudo bem, porque o texto dá um indício de que o Flávio de Mello, ele tinha esse talento desde criança. Então, vocês podem escolher, tá bom? Agora aqui, letter B. Who is the youngest artist? Quem? Olha aí o who de novo. Quem é o artista mais jovem? The youngest. Young é jovem. Youngest é o mais jovem. Qual que é o artista mais jovem? Nós podemos observar que the youngest artist é o Samveri. Então, Samveri is the youngest artist. Ele é o artista mais jovem, né? Agora, então, letter C. Which artist started a degree in another area? In what area? Olha só, qual artista começou a fazer ali uma outra faculdade? Em outra área. E está falando em qual área? Nós temos aqui a question word which e a question word what. Mas qual que é a diferença de which e what? Which pode dizer qual, né, pessoal? Pergunta qual. Só que quando eu coloco which, é que eu tenho opções para mim escolher. No texto, nós só temos dois personagens, dois homens. Então, aqui eu posso usar which. Which artist? Qual artista? Entre uma seleção. O which dá essa ideia de que eu tenho opções para escolher definidas. Não é aquelas opções assim do mundo todo. Agora nós temos o what. O what quer dizer qual, o que. O what, pessoal, já pode ser uma dimensão maior. Quando eu falo what, isso pode ser aí relacionado a vários fatores. Então, quando eu falo in what area, é porque pode ser qualquer área de estudo, tá bom? E o what a gente conhece bastante, né? What is your name? What's your name, dude? Qual é o seu nome? What is your name? What are you doing? What are you doing? Aqui já não é qual, aqui é o que. What, ele pode ser tanto o que quanto qual. Na segunda frase, what are you doing? O que você está fazendo? What are you doing? O que você está fazendo? Então, what pode ser qual e pode ser o que. Beleza? Então, nós temos aí o Flávio Melo. Foi o Flávio Melo, né? He started a degree in sociology. Ele começou aí, né, o bacharel dele em sociologia. Mas ele desistiu, lembra? Ele desistiu porque ele queria ser um artista de tempo integral. Beleza? Letter D. Where did they have their first experience with their art? Where é onde. Where? Então, where. Onde eles tiveram a primeira experiência com a arte. Onde que eles tiveram? Em qual local? Qual foi o momento? Where? Onde? Como é que foi isso? Se nós formos recapitular lá no texto, nós vemos Flávio Melo, as a child, enquanto criança, showed his talent
for drawing and painting to his father at home. Aqui eu coloquei que ele mostrou seu talento quando criança para o seu pai em casa, né? Eu imagino que ele mostrou seu talento na sua própria casa. Então, where? Onde? At home. Em casa. Sanver developed his love of photography, shooting natural landscapes and wildlife around his house. Agora, já o Sanveri, ele foi ao redor da sua casa, around his house, e ele começou então a se apaixonar pela fotografia. Beleza, pessoal? Vamos lá, letter E. What did Sanveri do after he moved to Birmingham and studied visual communication? Olha só, what é o quê? What? O que o Sanveri fez depois de mudar para Birmingham e estudar visual communication? O que ele fez? Lembra? Ele começou a incluir mais modelos no seu trabalho e também começou a filmar, a tirar foto de questões mais ambientais. Por esse motivo eu coloquei, olha só, ele começou, began, no passado, he began shooting more urban environments and included more models in his work. Tá bom, pessoal? É isso aí, olha. Ele começou a avançar no seu trabalho. Letter F. When did Flávio Melo publish his drawings? When já é quando. When é quando. Quando que o Flávio Melo ele publicou aí os seus desenhos? Lembra? Olha só. He was just a little older than 20. Ele era um pouquinho só mais velho que 20 anos, né? Quase a minha idade aí, ó. E já estava publicando, já estava famoso. When he exhibited his picture in 1976 in Recife, Rio de Janeiro, em São Paulo. Como a pergunta está falando when, quando, você pode terminar aqui depois do ano 1976. Você pode completar com a localidade em Recife, Rio de Janeiro, em São Paulo, se você achar por bem, tá bom? Mas when, quando, já está ali depois do 1976. Belezinha? Number 4. Look at some works below and decide who the authors are. Read the biographies again if necessary. Olha só, agora nós temos um trabalho de investigação, de tentar fazer um chute bem bonito aqui, pessoal. Estou brincando. Olha só, na verdade nós precisamos olhar para essa imagem e pensar qual artista é que fez essa imagem. No início eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou adivinhar qual artista que fez essa bendita imagem aqui, Jesus? Mas então eu lembrei das características dos artistas que nós fomos falando aqui. Por exemplo, a primeira imagem aqui nós temos uma mulher, uma modelo. Quem deles que acrescentou, que incluiu o trabalho de modelos? Lembra? Isso mesmo, gente! Foi o Sanveri. Foi o Sanveri que incluiu. E a segunda imagem aqui, eu falei, gente, não estou entendendo essa imagem. Parece uma tesoura aberta, uma pena. Mas eu pensei, isso aqui só pode ser o pavão sem mistérios, né? De todas as imagens, o pavão sem mistérios só pode ser essa aqui. Então, o pavão sem mistérios, o próprio texto está falando que foi o Flávio Melo. Beleza? Então, vai ficar assim. Sanveri, nada modelo, e o Flávio Melo aí no pavão sem mistérios. Tá bom? Agora, nós temos mais imagens. Nós temos aqui um quadro que chama A Mãe, né? Uma mãe com a sua filha. E o segundo aí, nós temos aí o planeta Terra. Parece um aplicativo de celular, né? Essa imagem. E também eu falei, agora, Jesus. E agora? Agora ficou difícil mesmo. Como é que eu vou saber quem foi que fez cada um deles? Mas, no meu ponto de vista, pessoal, essa primeira imagem aqui está mais com a cara do Flávio Melo, né? Se nós formos observar, na imagem que tem do lado do texto do Flávio Melo, nós vemos imagens muito parecidas com essa imagem aqui dessa mãe, com essa filha.
Então, eu creio que essa primeira aí é o Flávio Melo. E a segunda, por ser uma característica aí do meio ambiente, das questões aí ambientais, eu imagino que seja, então, o Sam Velho. Então, fica dessa forma, tá bom? Flávio Melo e Sam Velho. Agora, por último, nós precisamos decidir qual dessas imagens ganhou o nome de Go Green App Design. Como eu falei com vocês, eu imagino que aquele planeta Terra é um app, é um aplicativo de celular. Então, por isso que ela vai entrar aqui na letter A. Go Green App Design se refere a essa fotinho aqui, tá bom? Agora, Photo Manipulations. Eu fui pesquisar na internet o que é esse tal de Photo Manipulations. E manipulação de foto é quando você cria, sabe, essas coisas surreais, fica super bacana, super interessante, desfocado, ou fica uma coisa dentro da outra. E o que mais parece aqui no nosso pet é a foto dessa modelo, né? Photo Manipulations. Agora nós temos aqui na letter C, the mother, a mãe. Nós falamos aí, the mother, a mãe, é essa imagem aí, né, pessoal? E por último, nós temos aqui the peacock without mystery, o pavão sem mistérios, que só pode ser essa aqui, tá bom? Então, pessoal, eu agradeço vocês por assistir esse vídeo, deixe seu like, um abraço no seu coração e que Deus te abençoe para fazer todas as atividades. Vá em frente, não desista, vai dar tudo certo. Deus abençoe!